Shalom, meus amados. No estudo de hoje, eu quero responder a pergunta: o que significa santificar e glorificar o nome de Deus? Que é inclusive um mandamento. Devemos santificar o nome do Criador. Será que a resposta que geralmente se ouve para essa pergunta é a correta? Será que santificar o nome de Deus se resume a dizer bendito seja, santo seja e coisas do tipo? Bom, antes de respondermos a essa pergunta, temos que definir o que é nome. Para nós, na nossa cultura greco-romana, o nome é apenas um identificador, ou seja, apenas um jeito de identificar alguém. João, Felipe, Luiz, Tânia, nenhum desses nomes tem significado nenhum para nós, apenas serve para identificar quem é quem. Mas isso é na nossa cultura. Foram os gregos ou romanos que escreveram a Bíblia? Obviamente não. Quem escreveu foi o povo hebreu, e eles eram de uma cultura totalmente diferente da nossa. Esse é um erro muito comum que cometemos. Tentamos entender a Bíblia com a nossa visão cultural, quando o povo que escreveu vivia em uma cultura completamente diferente. E o resultado disso são interpretações erradas e equivocadas, muitas vezes dos sentidos dos textos. Então, vamos agora fazer um exercício. Vamos suspender por um momento a nossa visão e vamos tentar ver as coisas da perspectiva dos hebreus, para interpretarmos esse mandamento e assim respondermos a essa pergunta. A palavra em hebraico para nome é Shem. E diferente da nossa cultura, na cultura deles, nomes não eram escolhidos por serem bonitinhos, mas sim para identificar a personalidade de uma pessoa. Aqui vem o detalhe. Na cultura dos hebreus, cada nome é uma palavra hebraica que tem um sentido. Por exemplo, Jacó, cujo nome hebraico é Yaakov, significa aquele que agarra o calcanhar. Como ele nasceu? Ele não esteve sempre agarrado no calcanhar de Esaú até tomar a bênção dele? Moshe significa tirado das águas e assim por diante. Então agora que temos o conhecimento que cada nome no hebraico é uma palavra com significado e que nomes não são apenas identificadores, mas expressam a personalidade da pessoa que tem o nome, vamos fazer essa pergunta de um jeito diferente. O que significa santificar a personalidade do Criador? Agora que mudamos a pergunta, simplesmente trocando a palavra nome por personalidade, porque é assim que o nome expressa na cultura dos hebreus, a resposta fica evidente. Como santificamos a personalidade de Deus? Mostrando ela ao mundo. Quando você ajuda um necessitado, quando você perdoa, quando consola alguém, quando se importa, quando busca a santidade, quando se veste de modo decente, quando muda seu jeito de falar, você está expressando a personalidade do Criador, as pessoas e assim santificando o seu nome. Em outras palavras, quando você guarda e cumpre os mandamentos, você está santificando o nome dele. Do mesmo modo, podemos descobrir o que significa desonrar o nome de Deus, quando você adultera, mente, rouba, comete fornicação e etc. Você está sujando o nome dele, porque você é a imagem e semelhança dele. Com esse pensamento, também podemos entender outras passagens da Escritura, como por exemplo, e colocarei meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Colocar o nome na cultura hebraica significa colocar a personalidade do Criador sobre os filhos de Israel. Assim, expressariam através deles a santidade, bondade e misericórdia do Criador, assim honrando e santificando o nome do Eterno. Agora eu te pergunto, de que adianta ficar com a sua boca dizendo santo, bendito e coisas do tipo, se suas atitudes desonram o nome do Eterno? Porque me honram com os lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Quando nós aprendemos a olhar a Escritura da perspectiva dos autores, ou seja, do povo hebreu, e tendo em mente a cultura deles não é a nossa,
tudo passa a fazer mais sentido e os textos ganham vida diante dos nossos olhos. Deixamos de ter pensamentos abstratos e passamos a ter pensamentos concretos, porque assim era o pensamento dos hebreus. Sempre que chegamos a respostas filosóficas ou abstratas, é porque estamos analisando os textos com a nossa perspectiva cultural, que é bem diferente da que os hebreus viviam. Por exemplo, a palavra Torá no hebraico antigo significa literalmente jornada. O povo hebreu era um povo nômade e a jornada fazia parte da vida deles. Eles tinham que migrar de pasto em pasto, de poços de água em poços de água e assim por diante. Assim, temos um significado muito mais literal e concreto das escrituras. Por exemplo, o que é um justo? Justo é aquele que anda no caminho determinado. O ímpio é aquele que por algum motivo se desviou desse caminho, que nesse caso é a Torá. Assim fica muito mais fácil de entender as escrituras quando nós conseguimos enxergar com a visão dos hebreus o que eles realmente queriam dizer. Porque para dizer os mandamentos e as instruções que eles recebiam, eles sempre usavam contextos concretos que faziam parte do seu dia a dia e da sua cultura nômade e agrícola. Então, o que significa honrar e santificar o nome de Deus? Expressar sua personalidade e, através da sua atitude, refletir a personalidade santa, amorosa e misericordiosa de Deus. E quando fazemos isso, o que acontece? A resposta está na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando refletimos a personalidade de Deus e fazemos sua vontade através dos seus mandamentos, nós aproximamos o reino de Deus da terra e o seu nome é santificado e honrado. Agora que você tem esse entendimento, a pergunta que deve ser feita a si mesmo é: você tem honrado ou profanado o nome de Deus? Teu louvor tem ficado só nas palavras ou está nas suas atitudes? Para material complementar, assista ao meu vídeo que eu respondo a pergunta: o que é servir a Deus? O link vai estar na descrição. Espero ter esclarecido o tema com uma resposta mais concreta, já que a maioria das respostas para essa pergunta são abstratas. Shalom.